pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Giovana Silveira e sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. E para começar o programa de hoje, eu trouxe um assunto bem interessante. Vamos falar sobre o movimento negro e um assunto que é bastante discutido dentro desses grupos. Mas antes, roda a vinheta! E sejam todos muito bem-vindos. Ah, é só a última parte? Tá, então beleza. E no papo da vez de hoje vamos falar sobre o movimento negro e também uma dúvida que muitas pessoas têm. Será que é certo apenas algumas pessoas representarem um grupo inteiro? E a nossa convidada de hoje é a Lena Moreira, que é professora, mas que já foi presidente do Conselho da Comunidade Negra. Tudo bem, Lena? Tudo bem, tudo bom. Lena, explica um pouquinho pra gente, antes da gente chegar, na questão da representatividade, vamos falar o que é o movimento negro, como começou? Olha, o movimento negro, na realidade, ele existe, no Brasil desde a época do Brasil colonial. Porque sempre houve uma parcela da população negra, algumas pessoas que se destacaram e se uniam que geraram as revoltas, a busca pela liberdade, a criação de quilombos. Então a gente entende que aí já havia um surgimento do movimento negro na época do Brasil colonial. E de um tempo para cá, a gente vê que muitos negros até, eles veem essa questão da representatividade um pouco falha, assim, errada. O que você acha sobre isso? Olha, são várias vertentes que levam a essa situação. Não existe assim uma situação única. A gente pode, por exemplo, observar situações que há um contato mais direto com o público. Qualquer situação que tenha um contato mais direto com o público, o negro ele encontra uma resistência para adentrar dentro desse mercado de trabalho, seja em qualquer campo, seja no comércio, seja na publicidade, seja no campo político. A gente está vendo aí com a situação política do país, está bem exposta como que as coisas funcionam. E a gente não vê o nosso povo representado, a gente não tem uma bancada negra, assim como a mulher também não tem uma bancada feminina forte o suficiente para vir angariar ou brigar um pouco mais de força pelos direitos desses segmentos. Uhum. E entrando nessa questão ainda, já teve até uma briga na internet, entre negros, pessoas pardas, morenas, entre o ser e o não ser negro, O que você fala um pouquinho sobre essa discriminação do colorismo, entre esse grupo? Olha, existe uma situação bem implícita, que foi o quê? O negro ele foi forjado, quando ele chegou no Brasil, ele foi forjado. Por quê? Porque ele embarcou, ele saiu do continente africano um ser, e chegou aqui no Brasil, ele foi totalmente modificado, totalmente reinventado, Foi forjado mesmo. Então se forjou ali um novo jeito de ser, umas novas nuances se formaram, mas ainda alguns deixaram aqueles traços que vieram lá da África, continuaram. Por quê? Porque a alegria, as cores, a comida forte, tudo isso é muito ligado à raça negra, à música, à percussão, Isso são coisas que estão no nosso DNA, a gente não tem muito como fugir, a gente gosta mesmo de cores alegres, cores fortes, Porque acho que é assim que a gente vê a vida. Eu acho que foi assim que o negro ele sempre viu a vida quando ele chegou aqui no Brasil. De forma colorida, de forma alegre, para ele conseguir sobreviver, ter essa sobrevivência, essa resistência diante de tudo que aconteceu nesses 300 anos de escravidão. E isso acaba refletindo, hoje aqui no nosso dia a dia. A gente está em pleno século XXI e ainda tem pessoas que falam que não existe racismo, que não existe discriminação, que se uma pessoa de outra determinada raça se veste mais a caráter de acordo com a sua raça, se um negro se veste, esse negro já sofre discriminação e a outra pessoa da outra raça não sofre.
né? Então essa pessoa, quando ela sai na rua, a pessoa que estiver com turbante, com a bata mais colorida, já chama atenção, já gera burburinhos, comentários. E a gente observa que outras pessoas, né, de outras raças que têm uma vestimenta mais típica, né, dos seus povos, não sofrem esse tipo de discriminação. As pessoas não olham com zombaria, com brincadeiras. Então, e o embranquecimento do negro, né? O negro, ele foi, como disse, ele foi forjado e foi tentando se embranquecer ele ao longo desse processo, né, de colonização. Eu falo que o processo de colonização continua até hoje. Ele continua sendo colonizado com outras ferramentas agora, mas continua sendo colonizado ainda. Uhum. E agora entrando nos termos de linguagem, né? Porque a gente fala pessoa negra, né? Comunidade negra, mas muita gente chama de preta e aí outros não gostam, né? Ou fala morena, fala que tá discriminando porque chama de morena, porque é preta mesmo, porque é negra. O que você fala sobre isso? Eu vejo como uma bobagem, né? Assim, uma bobagem, né? Realmente, a cor é preta, né? Uns falam a cor é preta, a raça é negra, e a gente já não tem mais esse conceito de raça dentro da humanidade, né? Somos todos seres humanos pertencentes a uma única raça. O que nos difere, né, são os biotipos, né? Mas eu vejo como uma bobagem mesmo isso aí, né? É a questão do negro mestiço, ser pardo, né? Aí o pessoal não é moreno, é mulato. É que às vezes muita gente acha que negro é só aquela pessoa que realmente é muito escura, né? Mas não, há diversidade na diversidade, né? Isso que é legal. Então, não é porque é negro, porque é só escuro que é negro, não, entendeu? Eu sou mais clara, mas eu também sou negra, você também, porque tem características, né? O IBGE considera a população negra negros e pardos. Então, o IBGE deu aí acho que 52%, desculpem se eu estiver errada, mas em torno de 52% no último censo da população negra no Brasil. Então, os negros são 52% da população negra no Brasil. Os negros. O que são os negros? São os negros e pardos. Os pardos somos nós, os mestiços, as pessoas, né, que às vezes tem um tom de pele mais clara, às vezes o cabelo um pouco mais liso. Então, é o mestiço. Então, negros e pardos são afrodescendentes. Afrodescendentes porque nós descendemos de africanos. Nós somos afrodescendentes. Então, considera-se a população afrodescendente brasileira, 52%, vírgula alguma coisa, né? Então, população negra entende-se como negros e pardos, né? Que tem características negras, né? Que apresentam. Porque deve sair assim, todos acabam tendo a mesma característica, uns mais claros, outros mais escuros, uma diferença na tonalidade, né, de alguma coisa, mas acaba trazendo, né, os traços. É que nem falar, tipo, um grupo de comunidade loira, não é? Tem aqueles mais escuros, são os mais escuros, e tem os mais claros, gente, não é? É normal, não é? Exatamente. Obrigada, viu, Lena, pela sua participação no nosso programa. A oportunidade, a gente está sempre à disposição e foi um prazer esse bate-papo com você. Espero ter contribuído com alguma coisa. Contribuiu muito obrigada. Imagina. Vai. E agora vamos ver os livros em destaques aqui do Parque da Cultura e também as músicas que mais tocaram essa semana. Vamos lá? Os livros em destaque são A Rica Simplicidade, de Mayara Xavier, Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, de René Brown, e A Menina da Torre, de Catherine Arden. E agora vamos saber o que rolou no TVU Jornal dessa semana? O jornal falou sobre uma importante obra que a prefeitura anunciou e que vai ajudar na mobilidade urbana, principalmente para quem mora ou passa todos os dias pela zona norte daqui de Votuporanga. E o TVU também falou de imunização, porque começou essa semana a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Votuporanga registrou casos esse ano e por isso é importante que a população procure as unidades de saúde para se imunizar. Desculpa de novo, eu errei. Vamos de nada. Vamos para o intervalo, mas não sai daí porque logo tem mais revista para você e ainda vamos falar sobre saúde e moda.
Eu te espero, até já! Pode ir? O Revista voltou... Desculpa, André, eu olhei para você, você estava concordando. Vamos de novo. O Revista voltou e agora vamos ter mais um bate-papo para falar um pouquinho sobre a importância dos testes feitos nos bebês após o seu nascimento. E a Andressa trouxe um convidado bem bacana para explicar tudo isso pra gente. Oi, Andressa, como é que funciona? Olá, pessoal! Dica de saúde de hoje tem tudo a ver com o mês. Outubro, mês das crianças. E é claro que a gente não ia deixar passar em branco e temos uma entrevista para as mamães e os papais sobre o teste do pezinho. Olá, pessoal da TV Unifev. Hoje nós iremos falar sobre o teste do pezinho com o Dr. médico pediatra Vitor Hugo Chiqueto Faria. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você falasse sobre o teste do pezinho, que é um teste muito importante que muitas vezes as mães esquecem de buscar os resultados, né? Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. O teste do pezinho, ele é essencial na saúde do recém-nascido. Ele é o primeiro teste de triagem que foi criado pelo Ministério da Saúde e que serve para rastrear alguns tipos de doença que existem no dia a dia do recém-nascido. Essas doenças, elas são prevalentes, têm a sua importância de prevalência e são extremamente comuns para o bebê, principalmente do ponto de vista de ocorrerem algumas complicações relacionadas a essas doenças. Então, a importância do teste é justamente isso. O quanto mais precoce a gente poder identificar a doença, mais rápido a gente vai instituir o tratamento e mais a gente vai evitar a sequela no bebê. Por exemplo, as sequelas que podem acontecer dessas doenças têm desde convulsão, desde retardo do desenvolvimento motor, desde microcefalia. Então, tudo isso, quanto mais rápido tratado, menor o índice de complicação. E esse problema que você citou, das mães não buscarem os resultados, isso daí cada vez vem acontecendo numa maior intensidade. Porque como o teste ele demora alguns dias até ficar pronto, muitas mães esquecem no dia a dia um pouco mais corrido de buscar esse resultado. E às vezes a criança pode ter algum teste alterado e ela não se atentou a essa necessidade de buscar o resultado. E como que ele é feito, doutor? O teste do pezinho ele é completamente seguro, ele não traz nenhum risco para o desenvolvimento do bebê e ele é feito através de uma punção, um furinho que faz no calcanhar do bebê, tiram algumas gotas de sangue, coloca no papel filtro e manda para o laboratório. Apesar do que pode parecer que dói, que o bebê vai ficar incomodado da situação, esse é um teste quase que indolor. O bebê fica mais incomodado de ser seguro pelo pezinho do que realmente pela própria furadinha. E tem que ser logo no começo, nas primeiras horas, né? Senão Sim. Atrapalha. O teste do pezinho, ele é preferencialmente realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Então, logo ao nascimento, a mãe já é orientada a procurar o serviço que vai realizar o teste do pezinho entre o terceiro e o quinto dia de vida. E ele é um teste pago? Ele é feito pelo SUS? O teste do pezinho, ele é coberto pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Ele é feito em qualquer unidade de saúde, qualquer PSF, e ele é totalmente gratuito. Existem algumas modalidades do teste do pezinho que podem ser realizados em laboratórios particulares, que agregam alguns outros tipos de doenças nesse teste do pezinho, mas as essenciais, as que compõem a prioridade do Ministério da Saúde, estão todas inseridas nesse teste do pezinho, que é totalmente gratuito. E doutor, quais doenças podem ser diagnosticadas com o teste do pezinho? O Ministério da Saúde definiu prioritariamente a definição de 6 doenças para ser identificadas no teste do pezinho. Então tem a deficiência de biotinidase, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a hiperplasia adrenal congênita, a fibrose cística e as hemoglobinopatias, que compõem anemias falciformes e outros tipos de anemias. Todas que interferem no desenvolvimento da criança, né? Sim. Como eu falei no início, isso é muito importante porque essas doenças
se não diagnosticadas, podem ocorrer de dar alguma complicação, alguma sequela no bebê, logo no período já de recém-nascido. E se a gente consegue, pelo teste do pezinho, identificar essa doença mais precocemente, o tratamento é muito mais bem feito e evitar o risco de sequelas. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria então que o doutor deixasse um recado para as mães, para elas se atentarem mesmo a esse teste tão importante que muitas vezes acaba sendo deixado de lado. Eu que agradeço. O teste do pezinho, como a gente já conversou, ele é essencial para a saúde do seu recém-nascido. Se você realizou o teste do pezinho e ainda não se atentou a ir buscar o resultado, faça isso de um modo mais rápido possível, porque assim a gente está prevenindo alguma sequela, alguma doença que pode aparecer no seu bebê. Muito obrigada, Andressa. E o assunto que vamos falar agora, bastante gente gosta e se interessa, que é moda. E o tema que eu trouxe dessa vez, muita gente tem também dúvidas, que é como combinar diferentes estampas em um mesmo look agora para o verão. E quem eu convidei para explicar tudo isso pra gente, nos ajudar a não sair brega por aí, né? É a Luane Oliveira, que além de ser proprietária de uma boutique de roupas aqui em Votuporanga, também entende muito de moda. Tudo bem, Luane? Tudo bem, obrigada pelo convite. Ah, que isso, a gente que agradece. E também nossa convidada é a Naila Fonseca, que é digital influencer, gente, e entende muito de moda, né? Obrigada. Bom, vamos pro primeiro look. Como é que você compôs, Luane, esse look? Bom, a proposta de vocês era fazer um mix de estampa para esse verão. Então a gente resolveu brincar para quem está começando a usar um pouquinho, fazer uma estampa floral com poá, que são estampas atemporais, não caem de moda nunca, mas elas têm os mesmos tons. Então a gente brincou com um pouquinho de azul, um pouquinho de amarelo, e aí a gente pode brincar sem medo de errar, de ousar, que elas conversam. Então acho que fica bem bacana. Então a maior dica dessa questão das estampas é usar os mesmos tons para não acabar, né? Ou então você vai brincar com uma estampa, um floral e um poá, ou um poá e um listrado, mas desde que eles tenham os mesmos tons, que eles possam conversar entre si, porque daí você não vai ter medo de errar, né? Fica suave. Quando você se olhar no espelho e ver que tá se achando legal, tá ok, pode ir que não tem erro. Bom, gente, agora a gente vai para a segunda composição. Lu, me explica como é que você compôs esse agora. Agora a gente colocou uma proposta mais mulher, né? Uma calça. E a gente fez duas brincadeiras. Aqui a gente continuou com o poá e o listrado. E aqui a gente, além disso, brincou com dois tipos de poá. Então é uma estampa, um maxi poá e uma estampa minimalista, né? Então dois tipos de estampa. Também na mesma brincadeira das cores, né? Delas terem o mesmo azul marinho. E aí é uma proposta legal, porque aqui a gente fez um conjunto, mas que looks separados vão compor vários outros looks, né? Então esse top com uma calça branca, essa calça com uma outra camisa. Esse Max Poá eu já não conhecia, legal também. Legal, é uma outra dica, né? A gente trabalhar duas texturas diferentes, né? Então uma estampa minimalista e uma estampa maxi. Muito bom. Aí pode também complementar com uma clutch, né? Que é uma proposta agora do verão, né? Os sapatos também, ó, a gente brincou com cores. Agora o verão ele é todo colorido, então é muita cor, você pode se jogar e sem medo de ousar. Bom, gente, agora a gente vai para nossa última composição. Luane, me explica, como é que você pensou nessa? Bom, aqui na Odara a gente gosta muito de sugerir para os nossos clientes que não fiquem amarrados numa única peça, por exemplo, porque ela tem um brilho e que ela fique só para uma noite ou uma ocasião mais especial. Então aqui a gente compôs
uma saia de tricô com um certo brilho, com body, que na verdade também é um maiô. Então ele vai desde a piscina até um look mais festa. E aqui é a mesma brincadeira que a gente fez com as cores. Então a saia tem as cores que tem no body, só que aqui é o mix de estampa com estampado e o listrado. Mas que por ter os mesmos tons, eles se conversam. Sim. Isso. Bom, eu queria agradecer a Luane pelas dicas e também a Naila pela participação. A gente que agradece. Bom, gente, o Revista da Semana fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido o programa de hoje, porque é feito com muito carinho, viu? E quem perdeu algum programa, alguma entrevista, é só acessar nossas redes sociais, que eu vou deixar bem aqui, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau!